A paz do Senhor, amém, irmãos? Quantos estão dispostos nessa noite a tomar posse daquilo que Deus tem para manifestar nesse lugar, para liberar nas nossas vidas nessa noite? Diga graças a Deus. Aleluia. Deus tem uma palavra profética para você nessa noite. E eu creio que para que você possa viver essa palavra, o mistério é tomar posse. Não abrir mão disso, tomar posse. Falei para mim, eu recebo, eu creio. Quero agradecer os irmãos também que estão aí na internet, que estão aí conosco aí, online das suas casas, que Deus abençoe. Fica aí de nome de Jesus também tomando posse daquilo que Deus vai fazer nessa noite na sua vida, no nome de Jesus. Nós estamos vindo aí numa série de mensagens esse mês, poderosas, mensagens proféticas. Domingo passado nós falamos sobre aquele que encontra o Senhor, encontra a vida, e esse também recebe o favor do Senhor, está lá em Provérbios. Então nós viemos uma série de mensagens proféticas, onde Deus tem liberado a palavra dele, aqueles que têm tomado posse dessa palavra têm, na verdade, vivido milagres da parte do Senhor. Hoje nós vamos liberar uma palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e essa palavra ela tem o poder de te dar destino para que você tome posse e viva os mistérios ocultos que estão nessa palavra, no nome de Jesus, que é a palavra de Deus nas nossas vidas. Então nessa noite eu estou muito feliz de poder ministrar essa palavra, de liberar essas chaves proféticas sobre a sua vida, porque o que vai mudar a nossa vida é a palavra de Deus que muda, é a palavra do Senhor que transforma. Por isso que a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos... A verdade é Jesus, por isso não está escrito assim, aprenda a verdade e a verdade vai te libertar. Não, é conhecereis, porque Jesus é uma pessoa. Quando você conhece Jesus, vai se relacionando com Jesus, ele vai transformando a sua vida no nome de Jesus. Amém, irmãos? Nessa aula passada do curso Maturidade no Espírito, nós aprendemos a diferença entre a presença de Deus e a glória de Deus. Foi algo muito poderoso, não é a mesma coisa. A presença de Deus é uma coisa e a glória de Deus é outra coisa. Nós aprendemos lá no Velho Testamento que o povo estava acostumado com a presença, que gerava milagres, que gerava sinais, mas quando Deus veio no monte, Moisés correu para Deus e o povo correu de Deus. E falou: Moisés, não fale Deus conosco, fale você conosco. Não fale com Deus, na verdade não fale Deus conosco, para que não, na verdade nós não morreremos. Olha que coisa interessante, existe uma grande diferença entre a presença e a glória de Deus. E nessa aula passada nós aprendemos sobre isso, foi algo poderoso da parte de Deus. Mas hoje eu tenho uma palavra profética sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu achei bom que a gente procura receber de Deus uma revelação, um destino para liberar aqui na noite, porque a gente entende que a palavra, ela é dada e a gente entende que a revelação, ela não é só para ser liberada, não é só para ter conhecimento, mas a palavra é revelada para a gente poder também viver essa palavra. E eu estava ali no louvor e o louvor foi falando várias vezes de controle. A palavra controle, ela ocorreu 4 vezes no louvor. E eu quero falar hoje que, na verdade, Deus está no controle de todas as coisas. Então o tema da mensagem é Deus está no controle. Fala para o seu irmão e fique tranquilo, Deus está no controle. Fala assim, fecha o olho agora e fala assim: ô alma, fique tranquilo. Fala assim, fica tranquila. Deus está no controle. Fecha o olho e fala de novo: aquieta, alma. Deus está no controle. Aleluia, eu creio que Deus está no controle. Eu creio nisso. Aleluia. Quando Deus está falando, irmãos, pega esse código, pega essa chave nova. Quando Deus está falando, Ele está criando. Repita de novo, quando Deus está falando, Ele está criando. Então entenda, Deus está falando aqui individualmente com você, e quando Ele está falando na sua alma, no seu espírito, Ele está criando. Porque lá no Velho Testamento Ele disse assim: haja luz e houve. Deus falou e criou. Então entenda, quando Deus fala que vai fazer, irmãos, entenda isso. Quando Deus fala que vai fazer, fala comigo, já é. Olha que palavra legal. Quando Deus fala que vai fazer, já fala assim, já está feito. Fala assim, já está feito. Esse culto hoje eu entendo que é um culto de instruções. Por quê? Nós buscamos ao Senhor por promessas de Deus, mas entenda, uma instrução vem primeiro que a promessa.
Nesse culto hoje eu quero que você receba algumas instruções de Deus. Eu disse que quando Deus está falando, Ele está criando. Quando Deus está liberando, Ele já está manifestando no céu. Entenda isso, quando Deus está falando, Ele já está trabalhando a meu e ao seu favor. Ah, eu creio nisso, igreja. Eu creio nisso porque aqui a gente tem liberdade de liberar uma palavra de propósito. Uma palavra profética de destino. Uma palavra que te pega, segura nas suas mãos e te faz você caminhar para o propósito de Deus na sua vida. Irmãos, aqui você tem a oportunidade de ouvir a palavra e falar assim: eu creio, eu tomo posse, é isso que Deus vai fazer, é dessa maneira que Deus está liberando, e eu creio nessa palavra, porque tudo Deus faz pela palavra dele. Então eu creio que quando Deus está falando, Ele está criando. Deus nessa noite vai falar na sua alma, no seu espírito, em nome de Jesus. Eu creio que Deus nessa noite vai nos dar, na verdade, instruções. Porque instruções vêm primeiro do que promessa. O que quer dizer instrução, pastor? Porque entenda isso. Quando você libera uma palavra dela, essa palavra ela vem cheia de instruções. Então Deus vai dando instrução para mim e para você, e ela vai nos colocar no lugar aonde eu e você, em nome de Jesus, precisamos estar para receber aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. O que você quer dizer, pastor? Em 1 Samuel 17, Jessé deu uma instrução para o seu filho Davi. E ele disse assim: vai, leve queijo para os seus irmãos e vê que na verdade vai na batalha, vai na guerra, vai no arraial da batalha, e você aproveita, na verdade, leve queijo para os seus irmãos, leve esses 10 queijos para o general. Entenda, a instrução que Jessé deu a Davi, colocou ele no lugar certo, onde ele venceria Golias, e o seu nome nunca mais seria esquecido. Então entenda, Deus nessa noite quer te dar uma instrução. Mas entenda, não existe vitória sem batalha. Não existe guerra. Na verdade, não existe paz sem guerra. A paz é um resultado da guerra. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Nesses dias a igreja está em guerra. Não sei se você está entendendo, a igreja está em guerra. A igreja está sendo perseguida de todas as maneiras. Nós somos a igreja. Hoje nós somos esse corpo aqui, ajuntado, ligado. A igreja está em guerra, irmãos. A igreja está travando uma batalha. Mas entenda isso, a Bíblia nos fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. A igreja vai avançar e o inferno vai recuar. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu disse que Deus está no controle, sim ou não? Então entenda isso, quando tudo está errado, Deus está no... Vocês já não falaram meio, você fala meio assim, né? Vou falar de novo, quando tudo está errado, Deus está no... Irmão, nós não fomos ensinados a confiar em Deus quando dá errado. Quando dá errado a gente fala assim: Deus, o Senhor não está me vendo, o Senhor não me ama. Isso só acontece comigo, as coisas é muito mais difícil para mim. Tudo está dando errado para mim. Minha vida está um fracasso, isso está dando errado. A gente não foi acostumado, na verdade, a ter um relacionamento com Deus nos fracassos. Porque é nos fracassos das nossas vidas que Deus se manifesta de maneira poderosa, irmãos. É nas adversidades que Deus fala. É em meio ao caos que Deus se manifesta. É em meio às dificuldades que Deus brada e a gente ouve. Ah, isso é bom, irmãos. Sim ou não? Então entenda isso. Fale comigo, não é porque Deus está no controle que eu não tenho que me posicionar. Irmãos, nesses dias a igreja, fala comigo, precisa se posicionar. Fala em Deus. Olha a palavra de Josué para comigo aí, por favor, Ed. No livro de... Deixa eu ver aqui. Eu anotei aqui. Josué 6:3. Josué 6. Olha o posicionamento que Deus libera. Olha lá. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis o quê? Cercando-a uma. Assim fareis por quantos dias? 6 dias. Fala, 6 é o número do homem. Fala o número do homem. No 6º dia Deus fez o homem. Então aquilo que o homem podia fazer, fala amigo, até o 6º dia. No 7º é o perfeito, Deus é quem faz. Ah, não, não sei se você está entendendo. E 7 o quê? Sacerdote. Levarão o quê? De carneiro diante da arca. Entenda isso, não vai em batalha sem a presença. Tem crente que quer enfrentar a guerra sem a presença. Quer enfrentar a guerra sem a busca. Quer enfrentar a guerra sem a palavra. Quer enfrentar a guerra sem a adoração. Quer enfrentar a guerra sem jejum. Quer enfrentar a guerra na casa, no casamento, na família, nas finanças. Na verdade, no medo, na perturbação, na angústia, na aflição. Sem a presença não vai. Porque é fracasso. Pastor, estou na luz, você está orando? Não vou nem de orar, está errado. Essa presença que está em mim, está em você, te leva a buscar.
vai sem o quê? Sem a arca. A arca era o símbolo maior da presença de Deus nesses dias. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E o quê? Eu estou falando, não é porque Deus está no controle que eu e você não tem que se posicionar. Quem está pegando a chave aí? Quem está pegando? Quem está pegando? Não é porque Deus está no controle que eu não tenho que me posicionar. Olha a posição que Deus pede para o povo. Quantas vezes? Quantas vezes? 7 vezes. E será que tocando o quê? A trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz, osso, zunido da trombeta, todo o povo gritará com um grande o quê? Brado. Fala grito de liberdade. E o muro da cidade o quê? Cairá o quê? Abaixo. E o que mais? O que Deus está nos ensinando? Que não importa o tamanho do gigante, o que importa é a posição que você está. Isso é legal, né, irmão? Esse muro aqui tinha 9 metros de altura, uma muralha que nunca tinha caído. A cidade tinha 32 quilômetros. Josué quantas vezes? Faz as contas, 32 vezes o quê? Vezes 7, dá 160 e poucos quilômetros. Não existe vitória sem luta, não existe vitória sem posicionamento. Está entendendo o mistério aí? A gente está achando que Deus vai fazer de mão beijada. Não, irmão, funciona assim. Deus está clamando, na verdade, nesses dias, para que a igreja, fala comigo, se posicione. Sim ou não, irmão? Nós precisamos o quê? Fala comigo, nos posicionar. Sim ou não? Obrigado, guerreiro. Sim ou não, irmãos? Então eu estou falando que Deus fala comigo, está no controle. Fala da minha vida, da minha casa. Fala comigo, não importa o tamanho da muralha. Fala assim, Deus está no controle. Eu não sei qual que é a muralha que você está enfrentando, mas eu quero dizer, Deus está no controle. Sabe o que Deus queria desse povo? Posicionamento. Se posiciona 6 dias de uma forma, no último dia vocês vão ver o resultado daquilo que eu vou fazer na vida de vocês. Eu quero que você abra comigo no livro de João 11. Primeiro aí, João 11. Eu quero falar sobre o controle de Deus. Eu quero falar sobre Deus, Ele testar a nossa confiança, e quanto a gente confia nele, o quanto a gente está disposto a se relacionar com ele no não e no espera. Fala comigo, no não e no espera. Fala as duas maneiras mais difíceis de se relacionar com Deus. Fala é no não. Quando Deus fala não, e quando Deus fala espera. Ah, irmãos. Quando ele fala não, ele está te livrando. Quando ele fala espera, ele está querendo obediência. Quem está comigo? Quantos creem que Deus está no controle ainda? Mesmo tudo dando errado. Olha o que diz o texto. Estando, porém, enfermo, um certo Lázaro de Betânia, aldeia de quem? E de sua irmã Marta. Olha que forte o texto, a parte 2, olha que legal. Aqui fala do nível de relacionamento que ela tinha, e que ele tinha, e que Marta e Maria tinham com Jesus. Maria era aquela que tinha o quê? Ungido. O Senhor, fala comigo, com unguento. E lhe tinha enxugado seus pés com seus, cujo irmão era quem? E ele estava de que jeito? Irmão, isso aqui é muito interessante, porque esse versículo 2 revela intimidade. Que mesmo com a intimidade que você tem com Deus, de entrega, de chorar nos pés, enxugar no cabelo, na verdade não te isenta de passar uma dificuldade. Isso é legal, não é, irmãos? Eles eram íntimos de Jesus, Jesus os amava, mas isso não impediu a casa deles de passar uma luta, de passar uma dificuldade, de passar uma adversidade. Isso aqui nos ensina e gera muito maturidade. Isso aqui nos explica como que a igreja precisa se posicionar nesses dias. Mas no versículo 3 diz o quê? Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, a quem? Falar o Senhor. Senhor, eis que está o quê? Enfermo aquele que tu amas. É interessante que parecia tudo tá dando certo, né? Tava tudo bem. Ela tinha semeado, ela tinha dado aquela oferta, tinha ungido o Senhor, preparado o Senhor, né, já para a crucificação. Ela falou injusto, na verdade, os pés do Senhor, chorou, né, na verdade, dos pés do Senhor, adorou ao Senhor, pegou seus cabelos, enxugou, estava tudo dando certo. De repente, o irmão adoece. E quando adoece, ela manda chamar quem?
Isso é interessante, sabe por quê, irmãos? Quando tem uma dificuldade, você só manda chamar quem que você tem intimidade. Está entendendo o mistério, irmãos? Se a gente não tem intimidade com ele, fica difícil de chamar. Está entendendo o mistério aí? Quem está pegando o mistério? E aqui, irmãos, nos ensina muito, porque aqui o mensageiro vai e volta, fala comigo, sem Jesus. Irmãos, eu li isso aqui, eu achei tão interessante, porque o não indica que está acontecendo algo maior. Na verdade, quando Jesus não vem, na verdade o não aqui estava indicando que algo maior, na verdade ia acontecer, algo muito grande ia acontecer. Quantos creem nisso? Então fala comigo, fique firme, fala assim, eu preciso ficar firme diante dos nãos. Sabe por quê? Tem pessoas que no primeiro não desistem. Tem pessoas que não suportam não. Um exemplo aqui cabuloso de não é a mulher Ciro Felícia. Ela vem clamando a Jesus atrás dele, que a filha está, na verdade, enferma, endemoniada. E Jesus andando, falou, não, eu vim atender, na verdade, o povo de Israel, os filhos de Israel. Despede ela, deixa ela que ela vem gritando. Mas ela insiste. E quando ela insiste, Jesus para e a atende. Chama ela até de cachorrinha, mas fala comigo, atende. Está entendendo o mistério? Ela fala, Senhor, mas até das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, dessas migalhas os cachorrinhos comem. Então eu preciso, nem que seja de migalhas, me dê algo que cure minha filha. Então entenda isso. O não significa que algo muito grande está para acontecer na minha e na sua vida. Ah, irmãos. Esse não aqui gera maturidade, porque é crente imaturo, crente que não tem base, crente que não tem intimidade, no primeiro não aguenta a pressão. No primeiro não, ele pede para sair, tá igual o filme, pede para sair. Não é verdade, não é? Não é? No primeiro não, ele não aguenta a pressão, irmãos. No primeiro não, ele pede para ir embora, ele não dá conta. Aqui não, a gente entende que o não, na verdade o não de Jesus provou a fé daquela mulher. Então você está vivendo um não nesses dias, Deus está provando sua fé. Você está vivendo, na verdade, um não, entenda isso, algo muito grande está para acontecer, irmãos. Algo muito poderoso está para acontecer, algo muito grande está para acontecer, eu creio nisso. Quantos creem nisso no nome de Jesus? Ela insistiu, mesmo Jesus falando que não ia dar a ela comida. Quer dizer, não ia dar a ela esse milagre. E além de Jesus falou, não é ali pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. Ela insistiu, e na insistência ela viveu um milagre poderoso. Mas primeiro ela ouviu o não. Então entenda nesses dias, se alguma porta tem fechado, você tem, na verdade, recebido alguns nãos, entenda isso, algo muito grande está para acontecer. Quando você recebe isso no nome de Jesus? Olha o 5, versículo 5. Ora, Jesus amava quem? Marta e quem? Jesus amava quem? Ele amava, mas não veio na hora que foi chamado. O que quer dizer isso, pastor? Isso quer dizer, não é pelo fato de Jesus chamar que você não vai ter que esperar. Estou pregando para uma igreja madura hoje. Ah, Deus não me ama, Ele não me atendeu, não. Isso não quer dizer nada. Ele amava Marta e Maria, mas não veio na hora que foi chamado. Isso indica bem claro que não é pelo fato dele te chamar que você não vai ter que esperar. Vai ter que esperar. Ah, vai. Ou espera ou pede para sair. Um dos dois. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Entenda isso. A coisa mais difícil aqui, porque no versículo 5, a Bíblia fala que ele amava, mas ele não veio na hora. Sim ou não, irmãos? No versículo 6, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda quantos dias? Quantos dias? Fala muito tempo. Tem gente aqui que não espera uma pipoca estourar em 3 segundos e 59. Tem gente com 3 minutos e 59. Tem gente com 2 minutos e pouco, desliga. Tem gente que põe 30 segundos no micro-ondas, quando dá 28 você desliga. Você não pode esperar 2 segundos. Porque 2 segundos é muito tempo. Não é verdade, irmãos? Sim, não é? 2 dias no Caribe é ruim, irmãos? Hã? 2 dias no Arraial do Cabo é ruim? Pensa nisso, irmão. Hã? Nas Ilhas Maldivas, 2 dias. Hã? Quem está entendendo o mistério, irmãos? Não sei se você está pegando, né? Talvez Deus está mudando o roteiro de férias. Você não vai tirar férias nem no Brasil. Deus está mandando você para fora do país. Ah, não, irmão, você não está entendendo.
Talvez Deus está te levando, ó, tirar férias é fora do país, você não está entendendo o mistério. Eu disse que Deus está no controle quando dá errado. Eu estou pregando hoje. Irmãos, eu estou pregando algo aqui que é uma revelação tremenda, porque quando dá errado, mesmo assim Deus está no controle. Não é porque está dando errado que Deus não está no controle, irmãos. Então ela demora quanto tempo? É aonde pega crente. Crente não sabe esperar. Sim ou não? A demora de Jesus gerou um desapontamento de Marta e Maria. Porque quando ele demora, a hora que elas falam, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria. O que ela quis dizer? A culpa é sua. Você tinha que ter vindo na hora que eu te chamei. Está entendendo o mistério, irmão? Quem está pegando é o mistério. Mas nem pelo fato que ele te ama, que você não vai ter que esperar. Ah, Deus me ama. Meus relacionamentos estão tudo dando errado. Deus me ama, minhas finanças estão dando errado. Deus me ama, minha casa é bagunçada, meu casamento é bagunçado. Deus não me ama, não, fique tranquilo, Deus te ama. E pelo fato dele te amar, você vai ter que esperar. Está entendendo o mistério aí, irmãos? Mas aqui, a demora é algo que pega crente. Porque quando Deus demora, é a hora que a gente desiste. Saul pecou contra Deus porque Samuel demorou. E nem demorou muito. Porque quando ele oferece o sacrifício na frente de Samuel, logo Samuel chega. E ele fala, o povo me pressionou e eu não orei, fui lá e ofereci o sacrifício. Samuel fala para ele, você fizeste uma loucura, porque hoje Deus ia confirmar o teu reinado. Agora ele já tem escolhido outro na terra para colocar no teu lugar, que é o homem segundo o seu coração. A espera te coloca no lugar. Irmão, se você souber esperar, você entra no lugar de posição em Deus. Ah, não, irmão. Sim ou não, irmãos? Mas eu entendi aqui, ó, Jesus, ele fala comigo, demora quantos dias? Jesus demorou quantos? Fala assim, demorou 2 dias, seu amigo morreu. Pergunta para ele assim, por que demorou permitindo, por que Jesus demorou permitindo que seu amigo morresse? Você parou para pensar nisso? Eu fiquei chapado nisso aqui, falei, Deus, era só você ir lá. Sabe quantos quilômetros ele estava? 30 quilômetros. Perto, não é para nós hoje? Você dá um socorro. Só que naquele dia era na Butina ou no Jeguinho. Pegou o mistério aí? Então não era tão rápido, né? 30 quilômetros era, né? Ele estava a 30 quilômetros de Lázaro. E eu fiquei perguntando para mim, ele demora. E quando ele demora, o Lázaro de enfermidade passa a falar comigo a morrer. Então entenda, o problema que você tinha, fala comigo, perdeu o controle. Quem já perdeu o controle de algum problema? Levanta a mão. Eu vou dar só um exemplo. Quem já deveu o cartão e perdeu o controle? Levanta a mão, não fica com vergonha não. Que o juros daqui é trem, você perde o controle, sim ou não? Tem juros de cartão que dá 245% ao ano. Dá para você entender isso? Então entenda, Jesus foi chamado, não veio na hora. E quando ele demora 2 dias, o amigo dele morreu. Entenda isso. Era um problema de enfermidade que agora, fala comigo, perdeu o controle. Quem tem um problema hoje aqui que você está perdendo o controle? Você fala, Jesus, não está dando certo. Eu já estou entregando. Não, só eu que estou embirado hoje? Não é possível, gente. Estou pregando no lugar errado, meu pai. Eu tenho um problema que eu já pedi o controle. E eu pedi a Deus, eu falei, Deus, dá para o senhor pegar a reta? Por quê? A direção é mais importante que a velocidade. Pegou o mistério aí, irmãos? A gente quer correr, mas Deus quer dirigir. Você pegou isso aí. Tem hora que a gente quer correr e Deus quer dirigir. Fala, calma aí, guerreiro. Vai nessa força aí não, vai dar errado. Vai devagar aí, guerreiro. Então, Deus, o problema aqui, ele era tão grande, e Deus demora e agora perde o controle, porque a morte, morreu, perdeu, fala comigo, controle. Sim ou não? Mas qual milagre glorificava mais a Deus? A cura da enfermidade ou a ressurreição do homem? Fala, Deus está no controle. Até no tempo que eu acho que ele está demorando. Está entendendo o mistério, irmão? Deus seria mais glorificado na ressurreição do que na cura de Lázaro. Até a demora aparente que a gente acha está dentro do controle do eterno. Senhor, aquela promessa. Senhor, aquilo. Já está demorando tanto. Você fala, fique tranquilo. Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Olha o 17 comigo.
Chegando, pois, Jesus, achou que já havia o quê? Quantos dias? Quando eu li isso aqui, eu achei interessantíssimo. Você parou para pensar que esse milagre nunca tinha sido feito? Sim ou não? Esse milagre nunca tinha sido feito. 4 dias de morte, nunca tinha sido feito. Deus fez um milagre que nunca tinha, na verdade. Ia fazer um milagre que nunca tinha sido feito. Eu entendi que Deus está no controle até daquilo que ainda não aconteceu. Quem está entendendo, irmãos? Vou liberar uma palavra, levanta a mão. Deus está no controle de problemas que ainda não existem. Não, irmão, levanta a mão para me profetizar sobre a sua vida. Levanta a sua mão, eu creio que Deus está no controle de dificuldades que ainda não existem, de coisas que ainda não foi feita, de coisas que ainda não foi manifesta, de coisas que ainda não foi entregue, de coisas que ainda não foi liberada. Deus está no controle de até coisas que ainda não existem, igreja. Meu Deus, eu creio nisso. Oh! Esse milagre nunca tinha sido feito. Então Deus tem o controle de problemas que ainda não existem, irmãos. Problemas que ainda não manifestaram. Deus tem o controle de todas as coisas. E eu acho isso poderoso quando Deus está na verdade, nos liberando uma palavra. E Ele está dizendo para você, aquete seu coração. Eu tenho o controle que ainda aqui de coisas que não existem, de coisas que ainda nem foram manifestas, de coisas que na verdade talvez está te preocupando no seu coração. E Deus está falando, fique tranquilo, eu estou no controle dessas coisas. Fique tranquilo, eu estou na direção, irmãos. Fique tranquilo, eu estou no barco. Irmãos, pode estar balançando, pode ter tempestade, mas Ele está no barco, irmãos. A melhor tempestade é com Jesus no barco, porque quando Jesus está fora do barco, é você que é jogado fora do barco. Existem duas tempestades na Bíblia, uma da obediência e uma da desobediência. Fala, da obediência e da desobediência. A tempestade que Jesus está no barco é quando Ele manda os discípulos entrar, Ele deita, pega a almofada e fala, vai dormir. Jesus vai dormir. Ele sabia da tempestade, sim ou não? E Ele foi fazer o quê? A gente na tempestade, o que a gente faz? Fica desesperado, sim ou não? Igual os discípulos, não é? Porque a gente não consegue seguir o padrão de Jesus. Não é verdade, irmãos? Jesus dormindo tranquilo, os discípulos já viu que não dava mais a experiência de pescador. Eles acordaram e ele falou assim, você não se importa? Como que ele ia saber? Ele estava dormindo, sim ou não, irmão? Não é verdade, não é? Porque aquilo que me aflige, te aflige, não aflige Deus. Por isso que ele dormia. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Ele manda a gente ficar tranquilo, até na verdade, para com o dia de amanhã. Mas a gente não dorme por causa do dia de amanhã. Ficou ruim, ficou, irmão? Meu Deus do céu. A gente não dorme por causa do dia. E ele falou, não se preocupais. Cada dia tem seu mal, fique tranquilo. Não é verdade? Aí ele usa um exemplo básico. Os passarinhos, eles não fiam, não trabalham. Eu cuido deles toda manhã. Não é verdade? Olha os lírios do campo, olha como, que beleza. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um lírio desse. Olha que coisa mais. Jesus vai na simplicidade para pegar a nossa dificuldade de confiar que Ele está dormindo no barco. Já parou para pensar que nessa dificuldade Jesus está dormindo nela? Quando eu escuto, eu entendo isso, eu fico falando, Senhor, em meio à dificuldade, o Senhor está no controle do barco, mesmo dormindo. Porque quando Ele acorda, Ele só dá uma ordem: mar, se aquete. Vento, o quê? Cesse. A Bíblia fala que os dois obedeceu na hora. Quem está entendendo o mistério? Tempestade de Jesus fora do barco é a de Jonas. Ele entra na desobediência, mandado para ir para Nínive, e vai para onde? Para Tarsis, lugar de pedras preciosas. Pegou, comprou a passagem, entrou no barco. Jesus não estava. A tempestade o quê? Veio. Foi tão forte que teve que tomar a decisão. Ou nós jogamos esse Jonas fora, ou todo mundo vai morrer. Ele mesmo assumiu, falando, eu estou pesado. Não foi isso, né? Assim, não é? Ele falou, eu estou pesado mesmo. Vocês já jogaram a carga, já jogaram os bens. Irmão, se aquele homem soubesse que ele ia passar, eu nunca tinha vendido aquele bilhete para Jonas. Tinha? Então entenda, tome cuidado com quem você está vendendo bilhete para entrar na sua vida. Aí depois fica, Deus, pastor não, para quem você está vendendo bilhete para entrar na sua vida?
Fala pro seu irmão, põe essa mangazeira aí, põe sal, se vira. Ah, passou, o negócio deu errado. Aí fica vendendo bilhete para coisa que não vai dar certo. Aí Jonas lá no fundo do barco, o marinheiro chegou e falou, e aí, dormiu, o que você está fazendo aqui? Você não está entendendo o que está rolando, não? Nós estamos morrendo lá em cima, estamos perecendo. Seu preguiçoso, subiu para o barco, lançaram a sorte. A sorte caiu em quem? Para mim, lançaram foi o azar, porque caiu nele, mas a Bíblia fala sorte. A sorte para o povo, sim ou não? Sorte para quem? Para o povo. Jesus estava no barco? Não. O que eles entenderam? Ou nós joga Jonas para fora, ou nós todo mundo vamos morrer, ele entendeu. Aí Deus, na sua infinita onisciência e poder, ele dá ordem a quem? Ao peixe. Todo mundo obedeceu, menos Jonas. A tempestade obedeceu, o barco obedeceu, o marinheiro obedeceu, o peixe obedeceu e Jonas não obedeceu. Ali era ruim de natureza, demorou 3 dias para orar dentro do vento do peixe. Eu orava na primeira hora, pelo amor de Deus, eu não quero andar aqui mais. Não quero andar aqui mais. Chega. Vai para a superfície, tem misericórdia de mim. Você não orava não? Ia esperar 3 dias também? Eu orava na primeira hora, que aquele peixe começasse, o estômago dele começasse a me revirar ali dentro. Que ele revirava, a Bíblia fala que as águas enrolavam no seu pescoço. Ele andou 3 dias de navio. Pensa nisso. Navio de carne, não é verdade, não é? É louco isso, né, irmão? Mas eles pegaram o Jonas e fora do barco. Que toda tempestade que é da desobediência, Jesus não está no barco. E enquanto você não obedece, você não volta nele. Aí eles perguntam, que jeito que esse Jonas chegou aí? Ah, chegou de submarino, é um peixe dos pelos, ele caiu em pezinho na terra aí. Como que esse homem chegou aqui? Porque não era dito navio chegar. É interessante isso, né? Porque quando a gente obedece, irmãos, aquilo que Deus falou, está de pé. Ah, não. Pastor, por que eu não estou vivendo aquilo que Deus falou? Porque talvez a gente está desobedecendo, irmãos. Cada um entende que onde está dando os B.O.zinhos na vida. Sim ou não? Pastor, por que eu não estou vivendo o melhor de Deus? Porque em algumas áreas nós estamos igual Jonas. No barco, numa tristeza lascada, em tempestade. A pessoa perdendo a sua carga e ele dormindo de tanta desobediência, ele dormiu, irmão. Então esse versículo aqui, 17, sim ou não? Deus está nos mostrando que até dificuldades que ainda não existem, Ele tem, fala comigo, controle. Ah, irmãos, isso é poderoso demais. Olha o controle na mão de Deus. Leia comigo 22, por favor. Olha o que diz o texto. Mas também agora sei. É a Marta que está falando. Disse, pois, 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus o quê? Fala comigo assim, olha o controle nas mãos de Deus. Sim ou não, irmãos? Ela fala, mas agora, fala, sei. Como que ela ficou sabendo agora? Fala comigo assim, em meio à dificuldade. Tem coisa que a gente só vai ficar sabendo nas... mas agora sei. Como que ela ficou sabendo? Fala assim, dificuldade da vida. Ela fala bem claro, mas agora eu sei. Ela está dizendo o quê? Se eu tivesse que não tinha morrido. Aí ele segue 24, disse Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias, disse Jesus, eu sou. Olha que revelação, irmãos. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ah, irmão, que palavra. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Credes tu nisso? Uau. Sim ou não, irmãos? Que é isso? É muita revelação. Sim ou não? Em algo que Deus está no controle, que deu errado. Vou falar de novo. Algo que Deus está no controle, que deu errado. Que tem coisa que Deus está no controle, dá errado para dar certo. Está entendendo, irmãos? Deus estava testando aqui o nível de maturidade da Marta e da Maria. Isso é muito legal, irmãos. Sim ou não? Olha o 26, que coisa poderosa. Que está aí do 23. Começa Jesus falando. No 26. E ela fala bem claro. Olha o 27. Disse.
Disse ela: sim, Senhor. Eu o quê? Aqui é que está o mistério, irmão. Tem muita gente que crê que Jesus é o Cristo, mas não crê naquilo que ele pode fazer. Era ela. Entendeu a maturidade aí? Ela concordou, ele entrou num nível espiritual de revelação, ele falou sobre ressurreição. Ela ouviu: eu sou a ressurreição, a vida, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em mim não morre, mas passa dessa vida para a vida. E ela recebe, ela ouve a revelação que Jesus dá a ela. Quando Jesus confronta ela para ela, na verdade, afirmar e falar: vem comigo, cola em mim que você vai ver o que vai rolar. Fica comigo aqui. Ela fala: não, vou lá chamar a Marta. Ela cria que Jesus era o Cristo. Quer dizer, foi chamar a Maria, perdão. Ela cria que ele era o Cristo, mas não acreditava naquilo que ele podia fazer. E tem muito crente assim. Crê que Jesus é o Cristo, mas não dá para acreditar que uma pessoa depois de 4 dias pode voltar a viver. Está entendendo o mistério? Cada um tem um problema aqui individual. Você crê em Jesus, mas não crê que Jesus pode resolver hoje. Federal não é? E disse ela: sim, Senhor, eu creio, tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir aonde? Ao mundo. Dito isso, partiu e chamou em segredo a quem? Dizendo: o mestre. Você viu Jesus chamando ela? Além de não crer, mentiu. Leia o texto. Acompanhe o texto. Jesus mandou chamar? Não, estou te perguntando, Jesus mandou chamar? O que ela falou aqui? A pressão foi tanta, porque tem hora que Jesus não precisa só que você crê nele, ele precisa que você acredite que ele pode fazer naquilo que você crê. Ela ficou tão pressionada, ele falou assim: crê tu nisso? Ela falou assim: eu creio que você é o Filho de Deus. Agora, tirar aquele homem lá daquela vala lá, eu não acredito não. Estou indo chamar a minha irmã, talvez ela acredite. Vou chamar a Marta, a Maria. Vou chamar a Maria. Sim ou não? Jesus mandou chamar ela? Não. Mas ela chamou por conta própria. Sim ou não? 28. E dito isso, chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com quem? Com ele. A maneira que você aborda Jesus vai determinar o quanto você vai receber dele. Olha o jeito que Marta aborda. E disse Marta, no versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria? Olha que jeito que a Maria chega diferente. Olha que legal. Olha aí. Quem está comigo? E ela, ouvindo isso, levantou-se logo e ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estava com ela em casa e consolava com ela, consolavam que Maria, vendo, pois, os judeus que estava com ela em casa e a consolava que Maria, o quê? Apressadamente se levantou e saiu, seguiam, dizendo: vai, aonde? Ao sepulcro chorar. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo, lançou na onde? Dizendo: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria? Fala comigo, a maneira que eu abordo ele determina o quanto eu recebo. Qual que é o detalhe aqui? Ela se prostrou aos pés de Jesus. A maneira como eu entro aqui e abordo Jesus aqui com a minha dificuldade determina como que eu vou receber dele ou não. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Que tem hora que a gente entra aqui e não prostra nem o coração. Não é verdade? A gente acha que Deus é obrigado a resolver as tempestades da vida da gente, que a gente vendeu o bilhete para a pessoa errada e ainda quer que Deus resolve. E a gente não dobra o coração. O Senhor tem que fazer. Não, irmão, Deus não tem que fazer. Infelizmente, Ele não tem. Não é verdade, irmãos? Deus faz pelo posicionamento. Olha a maneira que ela se... O que se revela? Fala comigo, intimidade. Ela já tinha prostrado? Uma vez. Fala comigo, ela sabia o caminho. Entendeu o mistério?
Ele falou assim, essa Maria aqui é a mesa que prostrou, lançou o unguento, lavou meus pés, enxugou com seus. Fala para o seu irmão, você precisa saber chegar. Que isso vai determinar o quanto você vai receber. Quem está entendendo o mistério, irmãos? 39. Olha a coisa interessante, quem está comigo? 39. A Marta vai voltar, infelizmente. Disse Jesus, tirai o quê? Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque tira o quê? Fala comigo, pedra. Fala comigo, Jesus tolera a fraqueza. Fala comigo, Jesus tolera o desânimo. Jesus tolera o medo. Fala, Jesus tolera os fracassos das nossas vidas. Fala assim, mas Jesus não tolera a incredulidade perto dele. Aqui nos mostra a intolerância de Jesus com a incredulidade. Ele não aceita. Ele falou, tira a pedra, porque a pedra revelava o quê? Incredulidade. Ela vai e manifesta, porque na abordagem ela falou, se eu não tivesse aqui, falou de pé. Marta falou de que jeito? Maria falou prostrado. Então a maneira que você chega determina a maneira que você vai receber. Aqui ele fala, roda o quê? A pedra representa incredulidade, por isso que Jesus não rodou. Sim ou não? Quem está entendendo? Pedra de incredulidade, Jesus não põe a mão. Quem está entendendo o mistério? A pedra que estava no túmulo de Jesus, os anjos rolou. Entendeu a diferença? Essa pedra aqui era de incredulidade. O povo olhou e falou, rola o quê? A pedra. 39, olha o texto. E disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de quantos dias? 4 dias. Fala comigo, Jesus não tolera a incredulidade do meu coração. Fecha o seu olho e fala assim, Espírito Santo, nesta noite, tira do meu espírito, tira do meu coração, toda a incredulidade que está me impedindo de ver a glória de Deus nessa dificuldade que eu estou enfrentando. Fala, incredulidade, sai do meu coração, sai da minha casa, sai da minha vida, sai da minha estrada, no nome de Jesus. Olha aqui que Jesus fala aí, ó, por que ele não tolera. Disse-lhe Jesus, ela falou sim ou não? Sim ou não? Ela não falou? Agora Jesus vai responder. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás o quê? Fala assim, os incrédulos nunca vai ver a glória de Deus. Fala assim, a glória de Deus é para aqueles que creem. É para aqueles que acreditam naquilo que Deus falou. Jesus já tinha falado com ela, eu sou a ressurreição e a vida. E aqui ele está liberando a palavra, ele está nos ensinando para mim e para você. Glória de Deus é para quem crê, não é para quem duvida. Quem duvida não vai o quê? Não vai vir. A glória de Deus é para quem entende que Deus está no controle de todas as coisas. Eu recebo isso aí. A glória de Deus é para quem entende que Deus está no controle de todas as coisas. Quem recebe isso? Olha que coisa interessante. Tiraram, pois, fala, a pedra. Fala, tiraram, pois, a incredulidade. De onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos aonde? Para cima, fala para os céus. Disse, Pai, graças te dou, porque haveis o quê? Ouvido. Eu disse que quando Deus fala, Ele cria, sim ou não? Eu disse que quando Deus está falando, Ele está criando. Quando eu estou pregando, você está crendo, Deus está criando. Aquilo que você, na verdade, nem imagina que pode ser feito pelo aquilo que pode criar todas as coisas. Aleluia. Jesus estava agradecendo a ressurreição de Lázaro, fala comigo, antes de acontecer.
Fala comigo, isso é fé. Mas nesses dias está difícil, sim ou não? Da gente agradecer aquilo que não está vendo. Isso é fé, isso é o princípio. Deus levou os olhos para o céu e falou: Pai, te agradeço, porque o Senhor me ouviu. Ouviu no quê? Naquilo que Ele pediu. Ele veio na caminhada e falou assim: é 4 dias, não existiu. Eu quero um milagre inédito. Eu quero aquilo que nunca aconteceu. Eu profetizo um milagre na sua vida inédito. Aquilo que nunca aconteceu. Aquilo que nunca foi feito na terra, que Deus libere sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre os seus bens, sobre a sua finança, sobre a sua saúde. Que você receba nesses dias o favor do Senhor na sua casa, na sua vida, na sua saúde, em o nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Levantando os olhos para cima e diz: Pai, graça te dou, porque o quê? Tem o quê? Ouvido. Eu bem sei que sempre o quê? Fala comigo, relacionamento. Mas eu disse isso por causa da multidão que está na onde? Para quê? Isso aqui é que eu quero liberar para a sua vida nesses dias. Nós precisamos mudar o cor da nossa boca, irmãos. Para que as pessoas que estão perto de nós comecem a acreditar e crer que Deus está comigo, está com você. Você precisa começar a liberar. Está tão difícil sonhar nesses dias, porque é tanta notícia ruim, é tanta dificuldade, é tanta luta, que as pessoas nem acreditam que Jesus cura Covid mais, irmãos. Jesus cura, irmão. Jesus sara, Jesus liberta, Jesus transforma. Não tem nada que Ele não possa fazer. Ele cura, irmão. Jesus cura. Ele é Rafá, Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que sara, sim ou não? Então Jesus, ele estava dando um testemunho perto da multidão. É isso que nós precisamos nesse dia, dar testemunho que Jesus faz, que Jesus fez e que Jesus vai fazer. Ah, irmãos, quero que vocês se coloquem de pé no nome de Jesus, nós vamos encerrar. (43) Ressurreição e milagre de Deus. Olha que coisa forte. (43) Olha o que diz o texto. E tendo dito isto, chamou ou clamou com grande voz: Lázaro, sai. Para onde? Para fora. Fala comigo, tudo que Deus faz é milagre. E o defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinha visto o que Jesus fizera, creram na onde? Nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e lhe disseram o quê? Tinha feito. Aqui era 2 tipos de pessoas assistindo o mesmo culto. Uns acreditou e outros, de falar comigo, não acreditou. Esses que foram ter com o fariseu contaram o que Jesus tinha feito nesse dia, e depois disso aqui eles tramaram para matar Jesus. Então tem como você ter uma visão do culto, na verdade, de 2 maneiras. Uma visão onde você crê, e tem como você só ter uma vista daquilo que Jesus está fazendo. Porque a visão aponta para o propósito de Deus, a vista aponta para os problemas. Há uma grande diferença entre vista e visão. Jesus quer restaurar a visão da igreja desses dias. Jesus quer tirar essa vista turva que não nos consegue entender aquilo que Ele está fazendo. Sim ou não, irmãos? Assim vai ser, na ressurreição dos mortos que dormem em Cristo Jesus. Ele vai dar um brado e nós vamos ressuscitar com Ele. É muito poderoso. Quem está tomando posse disso? Então eu vim aqui nessa noite para liberar essa palavra profética. De dizer, quando tudo está errado, Deus está no controle. E quando tudo está dando certo, Deus está no controle também. Mas a maturidade aqui é que Deus nos ensina o nível de intimidade que Marta tem e que Maria tem.
Nós podemos escolher quem nós somos nessa noite, Marta ou Maria. Eu quero que você nessa noite, com seus olhos fechados, você comece a refletir nessa palavra. Deus está no controle dessa situação aí que está dando errado. Deus está no controle dessa dificuldade que você está enfrentando, talvez pessoal, familiar, conjugal, financeira, sentimental, talvez na vida, talvez pessoal, não sei. Eu quero te dizer, Deus está no controle. Deus está no controle. Ele pode todas as coisas nessa noite. Ele pode todas as coisas nessa noite. Deus é poderoso para fazer aquilo que você não, na verdade, não imagina que pode ser feito. Deus está controlando toda a situação. Não se desespere, fique tranquilo em Deus. Deus está no controle da sua vida, da sua casa, das suas finanças. Eu nunca vi um justo padecer nem a sua descendência. Deus é aquele que provê, irmãos. Deus é aquele que abre as portas onde na verdade nem existe parede. Eu vim aqui nessa noite para te dizer que o controle está nas mãos do nosso Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós possamos imaginar. Eu vou repetir: quando Deus está falando, Ele está criando. Quando Deus fala, já está feito. Com seus olhos fechados, eu sei que o Espírito de Deus falou o seu coração nessa noite. E aquilo que Ele falou já irmãos. Já está feito. Já está manifesto. Já está liberado. Já está declarado. Já está manifestado. Deus está liberando nessa noite palavra profética. Espera de Deus. Porque o não e o espera de Deus nos amadurece tremendamente. O homem de Deus só tem intimidade com Deus quando ele sabe lidar com o não de Deus e com o espera de Deus. Oh! Espírito Santo, aquieta a nossa alma, Deus. Aquele que está aflito, aquele que está angustiado, aquele que está desesperado, aquele que tem tentado, não tem conseguido, meu Deus. Aquieta a alma desse pai, do teu filho, da tua filha. Senhor, fale no espírito dessa pessoa nessa noite. O Senhor está no controle. O Senhor vai prover da prestação da casa, do aluguel. O Senhor vai prover da compra do mês. O Senhor vai abençoar o trabalho. Oh! Pega as suas mãos assim, ó. Que Deus te abençoe nessa semana. Primeiro dia é hoje, dessa semana abençoada. Eu profetizo que você vai ter boas notícias nessa semana. Eu profetizo que o favor do Senhor vai te alcançar nessa semana. Na sua casa, nas suas finanças, nos seus negócios, nos seus sonhos. Eu profetizo nessa semana, caminhando, em nome de Jesus, debaixo de um decreto, de uma palavra de controle de Deus. Você sai dessa noite daqui, em nome de Jesus, abastecido por essa palavra, convicto nessa palavra, que Deus te guie dentro do controle dEle, dentro da vontade dEle, dentro do poder dEle, na sua vida, na sua casa e na sua família, no nome de Jesus. E graças a Deus, está terminado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você quiser uma oração, depois você pode vir aqui que a gente vai orar no nome de Jesus. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe você aí na sua casa, em nome de Jesus. Tome posse dessa palavra.